Fala, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou o pregador Thiago e estou aqui para te apresentar mais um capítulo da série Guerreiros de Deus Avante. No capítulo de hoje, aqui no canal Príncipes de Cristo, vamos falar sobre o discípulo Pedro. Exatamente, como foi o ministério dele e com quem ele andava, qual era o tipo de pessoa, que nós devemos andar como andava o discípulo Pedro e como foi que ele começou o seu ministério, ok? Se você quer saber mais coisas, vem comigo. O discípulo Pedro, ou apóstolo Pedro, queira você chamar como for, eu prefiro chamar de discípulo Pedro, ele foi escolhido por Deus e por Jesus Cristo, no caso, a mesma pessoa. Só muda que Deus era Pai e Jesus Cristo Filho. Enfim, resumindo, o Senhor Deus escolheu o discípulo Pedro para esta missão de pregar o Evangelho. E, como sabemos, Pedro antigamente era um pescador de peixes. E Jesus chega nele e chama ele para ser pescador de almas. O ministério dele não começa quando ele começa a pregar, mas o ministério dele começa a partir desse momento, porque Jesus chamou ele para ser pescador de homens, pescador de almas. Então seu ministério inicia a partir daquele momento que ele aceita o convite. A partir desse momento ele não começa a pregar, mas ele começa a aprender com Jesus o que ele tem que fazer, o que ele deve fazer, as coisas que ele deve pregar e qual os mandamentos que ele deve entregar ao povo. E Jesus, um dos mandamentos que você sabe que é o mais importante: amarás primeiro o Senhor teu Deus. E assim como este, disse Jesus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eles pregavam o amor de Cristo, pregava sobre os mandamentos que Jesus levantou, criou e colocou entre o seu povo. E com isso, nós vemos que Pedro era um homem de Deus. Como falamos no início do vídeo, Pedro andava com pessoas, e as pessoas de que Pedro andava eram os discípulos, eram seus amigos, eram com pessoas que fortaleciam sua fé. Ele não andava com qualquer tipo de pessoa, pessoas que deixavam sua motivação lá embaixo, que o atirava a pedra. Ele não andava com esse tipo de pessoas, nem com pessoas que levavam a fazer coisas erradas. Ele andava com Tiago, João, com os discípulos que Jesus tem levado muito com eles. Por exemplo, o Monte Hermon foi um monte que Jesus fez a transfiguração, e nessa transfiguração nós vemos Pedro, Tiago e João juntos, e ali sempre se relacionando um com os outros. E certo dia, eu quero falar esse tema importante aqui. Já falei uma vez sobre o que Pedro fez, sobre o que o Espírito Santo fez através de Pedro, num vídeo que eu vou estar deixando o link aqui na descrição, e você pode saber o que aconteceu com Pedro. Mas hoje eu vou estar falando sobre um caso muito importante. Pedro, ele sempre estava pregando nas ruas de Jerusalém com o seu irmão João, irmão em Cristo. E João sempre estava ali ajudando Pedro a pregar o Evangelho, e eles pregavam. Porém, o sumo sacerdote daquele tempo, que era o sumo sacerdote e os seus companheiros, os seus conselheiros do conselho, eles odiavam ali Jesus, e não só Jesus, eles odiavam também quem seguia Jesus, quem pregava sobre Jesus. Muitas vezes foram presos, foram caluniados, foram até mesmo criticados por as pessoas que o conselho ali, o sumo sacerdote, tentava colocá-los contra Jesus Cristo e contra os cristãos. E em certo momento eles foram presos, e o Espírito Santo de Deus enviou lá um anjo, abriu a porta para eles, e no outro dia eles já estavam pregando novamente. Quero dizer para você uma coisa que tiramos como lição para nossas vidas no vídeo de hoje. Nunca devemos parar e desistir do chamado que Deus nos deu. Por mais que seja doloroso, por mais que seja complicado, por mais que seja difícil. Jesus não disse que seria fácil e nem disse que seria difícil.
mas ele disse que sempre estaria conosco e por isso nos ajudaria a chegar a lugares altos que jamais imaginaríamos chegar, porque ele disse, por mais que você tenha fé do tamanho de um grão de mostarda, pode dizer a uma montanha, se mova para o outro lado, e ela se moverá. Isso é fé, isso é permanecer no chamado de Deus. E eu quero dizer para você, não se sinta entristecido com o que falam de você, com o que criticam você. Você é mais, você pode, você é, e você vai vencer, porque Jesus te